Vamos conversar então com o Creomar de Souza, consultor de risco político. Creomar, muito obrigado por participar da nossa edição. Meu boa noite a você, Creomar. E de cara uma provocação, Creomar. Você, consultor de risco político, está diante de uma situação clássica para a sua profissão. Nós temos de um lado números particularmente positivos do ponto de vista do incumbente, de quem ocupa o cargo, quer se reeleger. O presidente Jair Bolsonaro pode sair pela rua gritando, o desemprego está diminuindo. Por outro, nós temos um número que dá conta da perda da renda média do trabalhador. Portanto, os opositores de Bolsonaro podem sair na rua gritando, olha só como é que está a renda das famílias. Agora, quando a gente fala de chances eleitorais, qual número pesa mais, Creomar? William, sempre um prazer estar contigo e falar com a audiência da CNN Brasil, no Jornal da CNN. Eu creio que esta resposta de saber qual número vai pesar mais vai depender de duas variáveis. A primeira delas é a própria capacidade que o presidente Bolsonaro tenha de falar destes números e conseguir contextualizá-los dentro de uma ordem de crescimento. De outro lado, os opositores se colocam numa situação em que eles têm a possibilidade, uma espécie de tijolo nas mãos, que é essa diminuição da capacidade de compra. O eleitor, que vai estar espremido entre essas duas perspectivas ao final do dia, vai ter que escolher e verificar se os números e essa realidade que o governo vai vender em verso e prosa se manifesta de fato na hora que ele vai pagar os boletos no final do mês. E daqui até outubro nós vamos ver uma espécie de choque entre essas percepções em que o governo vai realçar números positivos e tentar ignorar aquilo que não seja efetivamente bom para eles. William? Creomar, claro, você colocou os condicionantes para a gente tentar entender em que medida esses números e como esses números agem sobre a decisão do eleitor na hora da urna. Isso é normal, né? Você assinalou, qualquer outra disputa eleitoral em qualquer outro país teria essa mesma característica. Agora, quem neste momento tem sido mais eficaz em levar a própria mensagem adiante, Creomar? Se é possível ainda a gente tentar essa resposta já. William, essa é uma excelente pergunta. Eu creio que faltando aí um pouco mais de 8 meses até o processo eleitoral, nós temos que as pesquisas mostram que, sobretudo, o ex-presidente Lula tem sido mais eficaz que o presidente Bolsonaro na entrega dessa mensagem. E nós temos visto uma dificuldade em específico do governo de falar para fora daquela bolha que seria uma espécie de espaço privilegiado de diálogo de Bolsonaro. Bolsonaro está sempre oscilando ali entre os 23% e 25%, que é um número suficiente para que ele seja competitivo em termos eleitorais, mas não é número suficiente para que ele vença a eleição. Então, me parece que o dever de casa de Bolsonaro, que está em segundo lugar nas intenções de voto, mas que tem a máquina pública e todas as vantagens daí derivadas, é começar a construir um diálogo, uma narrativa que vá além daquilo que ele está acostumado a falar. E esse me parece ser um ponto importante quando a gente fala das questões econômicas. Nós destacamos ontem, inclusive na nossa edição, Creomar, o fato de que mesmo o início do desembolso do Auxílio Brasil aparentemente ainda não produziu os resultados que o governo espera que se produza favoráveis a ele. Você acredita que isso não aconteça? William, essa é uma pergunta bastante interessante. Aí, para evitar o risco de cometer algum exercício de futurologia, que sempre acaba sendo bastante irresponsável, eu creio que tem uma variável importantíssima quando a gente pensa no Auxílio Brasil, que em determinado sentido é nominalmente muito superior ao valor que era recebido pelos beneficiários do antigo Bolsa Família. Mas, de outro lado, tem uma variável importante que não pode ser descartada, que é o impacto da inflação carcomendo esses valores. E aí, neste aspecto, o que nós temos que observar é se o governo, além de poder falar de boas notícias como estas dadas pelo ministro Paulo Guedes hoje, vai ter a capacidade também de construir uma política macroeconômica que refreie os impactos da inflação. Porque quanto mais próximos em termos reais, desses R$ 400 forem do valor nominal de R$ 400, melhor o governo tem uma situação em que esse beneficiário chega na eleição com a geladeira cheia. E aí eu já disse isso em uma conversa conosco aqui, né? Geladeira cheia, voto no governo. Geladeira vazia, voto na oposição. E esse é o grande dilema de Bolsonaro daqui até o final do ano.
Creomar de Souza, consultor de risco político, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Meu boa noite a você, Creomar. William, muito obrigado. Sempre um prazer participar do jornal contigo e com a nossa audiência.